Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari e trago algumas informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações aqui no canal. É muito importante para a gente a sua inscrição, beleza? Aqui, ontem, um dia histórico para o Eduardo Ferrari aqui, né? Pude acompanhar, não só transmitir aqui no canal, transmitir no canal a Calçada da Fama do Maracanã. E passa um filme na cabeça, quando você vê o Pedrinho, né? Eu pude conversar com o Pedrinho depois, antes eu fiz a pergunta para o Pedrinho sobre o 5-1, ele disse que foi xingado, ele estava um ano antes, ele cobriu um Flamengo e Vasco no Maracanã por uma emissora e ele estava sendo xingado, ele estava sendo hostilizado pela torcida do Flamengo e ele na cabine, enfim, de imprensa ali, transmitindo o jogo, fazendo seu trabalho então na época. Após esse episódio dos xingamentos, o Pedrinho falou que esse foi um fator, um combustível a mais para ele jogar contra o Flamengo, então na temporada seguinte, se recuperar da segunda cirurgia. Ele passou pela segunda cirurgia, daquela lesão muito grave que ele teve, né? Eu não tenho dúvida que o Pedrinho seria um dos jogadores da Copa do Mundo de 98, não, 1998. Enfim, aí ele fez aquilo tudo, falou que não tinha ensaiado nada, ele falou que mandar calar a boca ali e tal, e fazer o gesto, ele tinha ensaiado, mas a embaixadinha foi na hora, tudo não foi pensado e tal, e ia vascaíno demais, né? Já o Nenê, agora foi prestado as homenagens para ele, falou muita coisa, eu perguntei também sobre Flamengo e Vasco para ele, até porque ele viveu uma época que o Vasco ficou 9 ou 10 jogos de invencibilidade contra o Flamengo. O Flamengo não conseguia ganhar do Vasco de jeito maneira. Ele, Rodrigo, enfim, chegaram a cravar bandeira no meio lá, marcando território, e o Vasco ganhava todos os jogos. E o que ele mais falou que tem na mente dele foi aquela semifinal que o Rodrigo fez um gol de falta, ele fez o segundo gol de pênalti, ele foi para a torcida. E eu estava nesse jogo, eu estava assistindo esse jogo na arquibancada, então, na época. Então, assim, foi muito legal esse momento, é um momento realmente marcante. Para quem acompanha Vasco, vive Vasco diariamente, assim, eu vivi o Vasco a minha vida inteira, então eu só tenho a agradecer a Deus por momentos como esse, por Deus me dar oportunidades como essa de acompanhar ídolos colocando os pés na calçada da fama. Então, parabéns aos envolvidos. Existem outros ídolos ainda que merecem, como Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, Giovani, enfim, muitos jogadores. Giovani já tem, né? Então, assim, muitos outros jogadores do Vasco que também merecem colocar os pés na calçada da fama, porque fizeram história aqui no Rio de Janeiro, história com a camisa do Vasco. Tá certo? Então, parabéns aí à iniciativa da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, beleza? Aqui, a CBF marcou o primeiro jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro para o estádio de São Januário na sexta-feira, dia 8, às 19 horas. Fato, todo mundo sabe disso. Porém, ontem, inclusive o Zé Comer colocou no Instagram dele que ele conversou com a diretoria, numa campanha de 70 mil pessoas, colocar esse jogo, primeiro ponto, colocar esse jogo para o Maracanã. Segundo ponto, 70 mil pessoas, 60 ou 70, vamos ver a carga de ingressos que a galera do Maracanã, aliás, o Alexandre Bittencourt, um forte abraço, foi meu professor também, um dos gestores ali do Maracanã, se comportaria. O Alexandre falou tranquilamente, pode se colocar aqui a torcida do Vasco. Aliás, abraço para a galera da Força Jovem que esteve ontem, falou comigo, estiveram aqui, estão apoiando o Vasco. A Força Jovem apoia o Vasco, tá? Independente de qualquer coisa. Enfim, não vou falar muito, mas apoia. É isso e ponto. É esse o caminho. Apoio total à instituição. Chega de palhaçada. Tá? A vergonha tá grande demais já. Então, assim, gente,
esse jogo, voltando aqui, pode ser sim no Maracanã. A diretoria já estuda a possibilidade. Agora não adianta a diretoria botar R$50, certo? O ingresso é R$50. Tem que, ó, R$20 é um jogo que não é para o Vasco lucrar, é para o Vasco colocar 60, 70 mil torcedores ali, até porque a maioria, aliás, só o Nenê jogou para um público desse, com a camisa do Vasco, tá certo? Aqui no Rio, no Maracanã, só o Nenê jogou para um público assim. Os outros jogadores não sabem o que é esse público, ter esse público em seu favor, torcendo, empurrando esse time, porque a torcida do Vasco vai ser o principal combustível nessa temporada complicada que o clube vai passar em 2022. Então, 70 mil ou 60 mil no Maracanã, no dia 8, eu apoio essa campanha, eu apoio o ingresso a R$20, eu apoio que o torcedor vá em massa, lote o estádio, vamos juntos, sabe, transmitir, falar, mostrar o Vasco e a grandeza do Vasco para todos que tentam ainda apequenar. A torcida vai em peso, a torcida está apoiando. Então, isso é muito legal, ver o torcedor apoiando e amando a nossa instituição, que vai sair. É engraçado, né? Depois da chegada da 777, ontem eu estive observando o que tem de jogadores sendo oferecidos para o Vasco. Não está no gibi. E o Vasco está selecionando nomes. Claro que o Vasco contratou de Pena, que é um jogador acima. Esse chega para jogar. Os outros chegam para compor elenco. Tá certo? Então, assim, o Vasco vai ao mercado, contrata jogadores. Já existem jogadores aí para serem anunciados acredito demais, dentro dessa semana o Vasco deve anunciar mais 3 ou 4 nomes. Mas que esses nomes sejam realmente jogadores de peso que eu digo, pelo menos para... Olha, o Vasco não vai contratar o Messi, esquece isso. Vamos jogar limpo com o torcedor aqui. Não tem como, gente. O Vasco não vai contratar. O Vasco está na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que um jogador de primeiro escalão, ele vai optar por clubes da Série A. É a profissão dele. Mas é o Vasco. Por outro lado, é o Vasco. Ele vai subir com o Vasco, ele vai continuar no Vasco. Ah, o Eric é muito legal, é uma aposta bacana, mas é o Eric do Ipiranga ainda. Calma, vamos esperar. Tá certo? Até porque o Getúlio veio e ainda não teve aquele jogo, fez um jogo lá contra o Madureira, é muito bom, mas não fez aquele jogaço para mostrar para o torcedor uma sequência de jogos e tudo mais. Enfim, e entra em pauta agora o assunto do Meia Casares, né, que a diretoria estuda ou teria feito uma proposta para o Meia Casares. Ontem, colocando a minha opinião, peço sempre a de vocês aqui embaixo, porque eu não sou o dono da razão e acho que quando você faz um comentário maneiro, eu acho bacana para a gente debater e tal. Eu falei, pô, maneiro o comentário do cara aqui. Eu acho uma boa para o Vasco a chegada do Casares, sim. Porque é um meia, o Vasco tem uma carência muito grande no meio campo, jogadores de meio campo. O Depena não é esse jogador, o Depena joga mais do lado do campo, é um jogador que consegue construir muitas oportunidades de gol. Joga pelo lado esquerdo, é canhoto, esse joga mesmo pelo lado esquerdo. Não adianta querer inventar. Aí você tem a possibilidade de trazer um Casares para jogar no meio campo, ajudar o Nenê a municiar esse ataque do Vasco, que precisa que as bolas cheguem ali no ataque, a bola não chega no ataque do Vasco. Então, assim, não adianta a gente bater nos jogadores, dos atacantes do Vasco, já que a bola não consegue chegar. Aí é o Nenê sozinho, que, 45 minutos o cara cansa. Sabemos da idade do Nenê também. Ele vai fazer um jogo espetacular, só que a recuperação de um jogo para o outro, de uma partida para outra, gente, é muito grande. Para o cara se recuperar, para o cara descansar, a musculatura. Então, eu gosto do Casares, tem uma bola parada muito boa, sabe? É muito habilidoso. Se vier com a cabeça no lugar, o Vasco contrata aí um excelente meia para sequência da temporada. Agora o Vasco, repito, o Vasco continua estudando alguns nomes. O Vasco deve contratar jogadores até o final dessa semana. Depois, só na segunda janela, aí já mais para frente, o Vasco anuncia mais alguns nomes. Mas dentro dessa semana o Vasco vai anunciar nomes para começar essa Série B. E nós vamos acompanhar o nosso gigante da colina aqui, beleza, galera? Eu sou Eduardo Ferrari, volto com mais informações do Vasco ainda hoje.
Daqui a pouco eu vou cobrir a final da Taça Rio hoje, entre Resende, na verdade Nova Iguaçu versus Resende, lá no Laranjão. Eu, Eduardo Ferrari, estarei trabalhando e tal, e de repente, se vocês quiserem, eu gosto, Eduardo, de acompanhar o Campeonato Carioca, fala aí no canal sobre o resultado, sobre os jogos, eu gosto, e estarei nessa final da Taça Rio pela Acerj. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos, estamos juntos aqui, Eduardo Ferrari, beijo no coração, ó, não deixa de se inscrever no canal não, hein? Vamos juntos aqui continuar falando do nosso gigante da colina. Beijo no coração novamente e saudações vascaínas. Tamo junto, rapaziada.